Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Debate, programa de entrevistas e discussões aqui da TV Alba. Hoje eu tenho o prazer de receber o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rosenberg Pinto, e o líder do bloco PSDB republicano, Thiago Corrêa. Nós vamos discutir o retorno às aulas, os desafios aí que serão enfrentados e o papel do legislativo, obviamente, nessa discussão, nesse debate tão importante para a sociedade baiana. Deputado Rosenberg, gostaria de começar com você, primeiro agradecendo a sua presença aqui no Albo Debate e já perguntando o seguinte: a PLB Sindicato decidiu, segundo eles próprios, por só retornar às aulas após a segunda dose de vacinação. Na sua avaliação, é preciso esperar de fato isso ou já passou da hora de voltarmos às aulas dos estudantes do ensino médio e do ensino da educação pública, estadual e municipal? Primeiro, Luiz, agradecer pelo convite, parabenizar a TV Alba e, obviamente, a oportunidade de estar aqui também dialogando. Meu querido amigo, deputado Thiago Corrêa, que, para além de ser o líder desse bloco, é o vice-líder da minoria. Temos tido momentos de diálogos com relação a projetos que são de construção de unidade entre bloco de maioria e maioria, porque, sem dúvida alguma, ajudam ao Estado da Bahia. Então, Thiago, é um prazer imenso poder estar aqui nesse debate contigo. Olha, a PLB ela tem o direito de debater o momento de retomar as aulas. E acho que, se nós tivéssemos vacina suficiente para toda a população, era legítimo que só voltasse com todos vacinados. O problema é que nós não temos vacina para toda a população. E eu acho que foi uma medida acertada do governador Rui Costa. Lamento que a PLB tenha tomado uma decisão nesse sentido. Thiago, agradecer também a presença, registrar que também é vice-líder da minoria na casa, e perguntar o seguinte: de fato, o governo adotou o semipresencial agora, dia 26, para o ensino médio, e dia 9 de agosto apenas para toda a rede pública estadual. Na sua avaliação, demorou para tomar essa decisão? Em que pese que a PLB continua resistindo, mas você, como deputado que já soltou nota a respeito disso, inclusive, demorou? Oi, Luiz, queria agradecer também pelo convite, deixar um abraço aqui a todos os servidores desta Casa Legislativa que não se furtaram ao trabalho, principalmente nesse período de pandemia, toda a TV Alba, enfim, todos os servidores da Assembleia que juntos têm trabalhado e se dedicado para que essa casa não pare de trabalhar, e saudar também o líder da maioria, meu colega Rosenberg Pinto, que tem proporcionado um diálogo com nós da minoria de maneira produtiva, trazendo os assuntos que estão de interesse da Bahia e dos baianos, e nós sempre fazendo bom debate, temos acompanhado o governo sempre e consideramos que as pautas são necessárias, que são pautas boas para o Estado. Nós estamos sempre aí caminhando juntos na tentativa de aprovar esses projetos o mais rápido possível. Em relação às aulas, Fernando, Luiz, como você mesmo colocou, desde o ano passado eu venho batendo nessa tecla, lutando pelo retorno às aulas, mostrando os impactos que isso vai trazer não só para os alunos, mas para toda a sociedade. E aí existem diversos estudos da Unesco, da Unicef, que mostram os impactos na área educacional, na área econômica, na área psicossocial, enfim, que é um assunto que termina transcendendo só a educação e atingindo a toda a sociedade. E eu claro, desde o ano passado venho lutando para esse retorno às aulas. Acho que o governo demorou um pouco. É claro que nessa pandemia são diversas frentes de trabalho que o governo tem que atuar de maneira muito rápida e muito firme, e muitas vezes o tempo termina passando, mas eu acho que
os prejuízos já são muito grandes e com esse posicionamento da PLP Sindicato, eu acho que isso só vem a se agravar e nós continuamos na luta aí para tentar convencer da importância do retorno às aulas. Deputado Rosenberg, o governo, e o senhor como líder dele na casa, prometeu investimentos e disse que fez diversos investimentos nesse período em que ficou parado para aumentar a infraestrutura na sala de aula. De fato, estávamos carentes e necessitados de uma melhor atenção com relação à parte estrutural. Depois a gente vai falar da parte pedagógica, que talvez seja mais importante ainda, ou simultaneamente importante, mas de qualquer forma, esse investimento foi feito, vocês, deputados, acompanharam, indicaram onde deveriam ser, afinal de contas, são os deputados que sabem aonde está o problema, né? São vocês que ouvem a população diretamente. É verdade, olha, Luiz, as escolas, no geral, no Brasil, são escolas de conceito do século XIX. São escolas meio que internatos. Então, elas precisam sofrer readaptações. Nós não podemos mais ter uma escola do século XIX, um professor do século XX, um aluno do século XXI, com o mesmo conceito. Esse conceito precisa ser modificado. Agora, na pandemia, o governo acabou dotando de uma infraestrutura necessária para procedimentos para retorno das aulas, ainda nesse conceito anterior. Paralelo a isso, várias novas estruturas estão sendo construídas numa nova visão dessa educação. Então, eu vejo com muita alegria essa reestruturação. Entendo que você falou uma coisa aí, a razão de ser das escolas é o conceito pedagógico, mas é natural que nós precisamos estar em um local adequado para que a gente possa aplicar a pedagogia de maneira que ajude na aprendizado e na formação cidadã dos nossos jovens. Então, temos acompanhado, eu aqui parabenizo o governador Rui Costa, não só o governador tem feito isso, mas as prefeituras também têm feito adequações nos diversos municípios do estado. Eu acho que a gente tem que parabenizar os gestores que começam a fazer esse diferencial na estrutura física dos espaços de educação. Tiago, pegando esse gancho do aluno do século XXI, em meio à pandemia foi necessário, mais do que nunca, estrutura tecnológica de informação para que se pudesse acompanhar as aulas. Você acredita que o Estado dotou os estudantes disso? Você conseguiu monitorar isso, vocês, enquanto fiscalizadores desse processo? Luiz, isso é uma pergunta muito importante. O líder Rosenberg já começou a abordar o assunto. Nós vivemos uma revolução em diversas áreas por conta da adoção de novas tecnologias, da disposição de novas tecnologias que vêm sendo aplicadas em todo o mundo e já passam a fazer parte do nosso dia a dia. E o ano passado ainda eu escrevi um artigo para um jornal dizendo como essa revolução demorava para chegar no ensino. É claro que começava a chegar no ensino particular de maneira, eu considero ainda lenta essa transformação, como o deputado Rosenberg colocou. Nós temos estruturas físicas do século XIX, mas também a metodologia ainda muito antiga. Nós vemos escolas com métodos disruptivos de educação, escolas privadas, começando a adotar, algumas pioneiras, outras já começando a incorporar, e nós acreditamos que, infelizmente, no serviço público, como não só na educação, mas em todos os setores, essas evoluções e transformações são um pouco mais lentas e quem acaba sofrendo realmente são os que dependem do serviço público, mas eu acredito que a educação pública, não só da Bahia, mas de todo o Brasil, ainda se encontra muito atrasada
diante de tantas novidades, diante dessa revolução que acontece no mundo, e a Bahia, como o restante do Brasil, também muito atrasada. Resta lembrar que nós fomos o único estado que não prestou aula online no ano passado, tanto que a nota da Bahia foi 0. Muitas pessoas até querem justificar que a nota foi 0 porque foi dada de uma maneira incorreta. Na verdade, não houve essa aula, justamente por falta de estrutura, por falta de capacidade de atendimento no momento de pandemia rápido. Como eu falei, é difícil você dotar toda a rede estadual de internet, de estrutura, de computador, enfim, que os alunos tenham acesso também à internet. Nós temos grande parte dos alunos que não têm acesso à internet, então realmente o Estado fica de mãos atadas e num momento urgente, como em uma pandemia, não se consegue tomar uma medida de maneira rápida. E aí vai se buscar recuperar todo esse atrasado, e é o que vem acontecendo agora. E por isso que, desde o ano passado, eu defendia que esse assunto de volta às aulas fosse debatido, justamente não só para a rede estadual, mas também para que os prefeitos pudessem já começar a se preparar, porque imagine um ano de aulas, as escolas sem funcionários, então o mato cresce, o sistema hidráulico apresenta problema, o sistema elétrico apresenta problema, aí a telha que sai do lugar. Então, até que o gestor consiga colocar aquele prédio, aquela escola, aquela casa em condições mínimas para que as aulas possam ser retomadas, demora. Então, por isso que eu vinha insistindo que esse debate fosse trazido, porque quando fosse resolvido o retorno às aulas, essas estruturas já estariam preparadas para receber os alunos, e hoje nós temos, por exemplo, principalmente prefeituras mais carentes, os prefeitos com dificuldade de adaptar aí seus espaços físicos, justamente porque são muitas unidades, o recurso é pequeno, são pouco recurso para uma demanda muito grande. Então, mesmo com a liberação, alguns municípios vão demorar um pouquinho aí, algumas escolas estaduais também vão ter que passar por uma transformação um pouquinho mais demorada para que possam receber os alunos, mas é imperativo que as aulas voltem o quanto antes, porque os prejuízos, como eu falei, são muito grandes. Eu agradeço você que está acompanhando com a gente aqui o Alba Debate. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e volta rapidinho, não sai daí, tá joia? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos agora para o nosso segundo bloco do Alba Debate. Hoje eu recebo aqui o deputado Rosenberg Pinto, líder do governo na Assembleia Legislativa, e o deputado Tiago Correia, vice-líder da minoria e líder do bloco PSDB Republicanos na Casa. A gente está discutindo aqui a volta às aulas e os problemas enfrentados pela educação, os desafios também enfrentados pela educação, que ficou parada ou andou de forma muito lenta durante esse período, devido às dificuldades que temos aí, que são latentes. Rosenberg, o aluno é do século XXI, como você disse no nosso primeiro bloco. O que pode ser feito do ponto de vista, e aí de uma maneira mais ideal, para atraí-los para a aula? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de ver o aluno se concentrar, de ver o adolescente se concentrar. Então, se não mudar o conteúdo programático, dificilmente a gente vai conseguir prender a atenção dessa molecada. O que pode ser feito? O que está sendo feito? O que vocês, deputados, têm pensado em relação a isso? Olha, Luiz, o que o mundo está fazendo é trazer o mundo real para dentro das escolas. Nós não podemos mais fazer um trabalho de aprendizagem onde o aluno fique preso entre as quatro paredes, porque quando ele sai dali, ele enfrenta o mundo real e é um outro aprendizado. Então, as escolas não podem ser mais internatos, elas têm que ser estruturas de interação com o cotidiano de cada jovem desse. Para isso, aqui na Bahia, nós iniciamos uma chamada Escolas Culturais, onde a gente abre as escolas para a sociedade no entorno participar das atividades lúdicas e de entretenimento. Com isso, a gente chama no contraturno também a juventude para que ela possa
assumir atividades nessa área, e também de formação, de produção, ou seja, são mecanismos que precisam ser exercitados para trazer e manter a juventude nesse contato. Eu quero dizer, e Tiago falou uma coisa aí, por que nós não tivemos aulas nas escolas públicas de forma interativa? Uma parte da sociedade, mesmo de escola pública, ela tem acesso à internet. Uma outra parte não tem acesso à internet. E o Estado não dotou, o Estado, a União, estou falando o Brasil, não dotou das condições para que a internet pública, gratuita, pudesse ser geral para a sociedade. Ou seja, nós temos aqui apenas, me parece, a Linux, não me sei exatamente que você tem uma internet gratuita, mas nós precisávamos ter. Mas não é só a internet, são os equipamentos que essa juventude precisa utilizar. E nós, no que pese, temos um Estado, o segundo maior Estado em investimentos no Brasil, perdendo apenas para São Paulo, mas nós somos o 24º em renda per capita no Brasil. Ou seja, nós temos uma parte da sociedade muito pobre, sem capacidade de adquirir um equipamento que possa gerar essa interatividade. Então, o governador, os técnicos entenderam o seguinte: nós não podemos fazer com que uns tenham condição de aprendizado e outros, por falta de tecnologia, não tem. E é por isso que, para dar uma uniformização ao aprendizado, nós, obviamente, estamos iniciando agora de uma forma presencial, ou seja, semipresencial, uma outra parte virtual, aproveitando aqueles que estão com os equipamentos necessários para essa aprendizagem, além de equipar as salas de aula para atender esses estudantes que não têm condição de ter um smartphone ou algo similar. Tiago, queria que você falasse um pouquinho mais, que você terminou puxando aquele gancho no final do primeiro bloco, a respeito disso que a gente ainda está conversando, que é relacionado à nossa necessidade de atualização curricular, a necessidade da escola falar o idioma do jovem. Eu queria saber se você tem algum projeto nesse sentido e o que você pensa sobre isso. Com certeza, Luiz. Eu acho que isso é extremamente importante, como eu vinha colocando. Essa revolução tecnológica ela tem alcançado todos os setores, e com a educação não é diferente. Um dos problemas graves da educação no Brasil, justamente, é a fuga do aluno da sala de aula. Principalmente agora no pós-pandemia, tem um exemplo aqui, Prefeitura de Mata de São João, onde o prefeito João Roberto, de forma corajosa, conseguiu conversar e convencer todos os professores a retornarem às salas de aula, e ele, com 100% dos professores na sala de aula, retornou às aulas e apenas 25% dos alunos retornaram. Hoje, dados da semana passada, já supera os 50% dos alunos presentes na sala de aula, mas a evasão escolar ainda é um problema muito grande no nosso país. Nós temos um termo que se chama saúde escolar, que ele mede justamente a evasão escolar, a distorção e idade, série que o aluno cursa, e o número de anos que o aluno acaba sendo reprovado. Então, esses três ganchos aí medem e dá para a gente analisar como está a saúde educacional de uma cidade, de um estado, e realmente a saúde educacional no país não vai bem, porque esses três itens apresentam números ainda muito preocupantes. Então, é preciso realmente que o deputado Rosenberg colocou, que essa interatividade na sala de aula seja cada vez mais presente, para que possa trazer o jovem, para que possa prender o jovem na escola.
de maneira que ele não busque outros caminhos, como trabalho infantil, que a gente temos muito no nosso país, para que esses jovens não sejam, muitas vezes, aliciados pelo tráfico de drogas, que usa muito as crianças para transportar drogas, por exemplo. Nós vimos que esses números aumentaram muito agora durante a pandemia, inclusive casamento de menores, número de estupro em adolescentes, agora durante a pandemia, a violência doméstica que vem acontecendo muito. Imagine nas famílias de menor condição, um pai desempregado, a mãe desempregada, o dia todo dentro de casa, com os filhos dentro de casa, sem ter outras alternativas, ou ficam na rua ou estão dentro de casa, então estão mais suscetíveis à violência doméstica, não só dos pais, muitos pais que saem, deixam esses jovens na casa de vizinhos, de parentes, então esses números explodiram, isso são dados comprovados. O Estado de São Paulo fez uma pesquisa no final do ano passado ainda, com os jovens e crianças que estavam fora da escola, e mais de 75% apresentavam distúrbio de comportamento, justamente por essa ausência à sala de aula, e, para surpresa de todos, quase 50% dos professores também apresentavam distúrbio de comportamento, claro que decorrente de todo esse processo de pandemia, não só pela ausência no seu labor, no seu trabalho, mas também por conta de toda a falta de interação. Então, assim, eu acredito que as escolas têm que se renovar, o ensino tem que mudar realmente, nós ainda estamos com um sistema educacional muito antigo, e isso, de fato, termina não prendendo os jovens na sala de aula, e aí o que nós temos é realmente essa evasão que preocupa muito, e, como eu falei, isso vai ser sentido nas próximas gerações. Interessante isso que o Thiago traz, Rosenberg. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse impacto na parte emocional, psicológica, no desenvolvimento desses adolescentes, dessas crianças. O profissional é alguém que a gente precisa ter atenção, mas eu queria falar um pouquinho, que você dedicasse, na verdade, a atenção na declaração a respeito dos jovens. Você tem tido indícios e índices, na verdade, de ansiedade, depressão, obesidade, sedentarismo, uma série de distúrbios que são provocados porque ficaram em casa, e que o que pode ser feito, o que deve ser feito nesse período de retomada aí de educação, de escola, de convivência social, que eles foram privados, e tem jovem que tem mais dificuldade de conviver socialmente, de dialogar. Como é que isso pode ser visto? Como é que pode ser elaborado um plano, um projeto para absorver e acolher essa turma que vai voltar às aulas? Olha, Luiz, aqui o Estado, nós estamos dotando, inclusive, o governador agora ampliou as coordenações pedagógicas ou escola, para que possa dar um melhor conceito educacional, e também, junto a isso, nesse período, de trazer uma figura que ela é importante, de acolhimento, que vai trabalhar essa coisa do psicológico da juventude. Então, as escolas estão sendo trabalhadas, é lógico que não tem condição de ter um profissional por cada escola ainda, mas o Estado já detectou isso que você levanta, alguns alunos com uma dificuldade de reaglutinação, que já existia no passado, mas com a pandemia acabou ampliando essas situações pontuais, e o governo pensou nisso. O secretário Jerônimo está trabalhando essa questão internamente com os técnicos e profissionais dessa área. Agora, o que eu vejo é que nós precisamos sair de uma visão que é só pegar a juventude para a formação profissional. Isso, deputado Tiago, tem que ser uma fase secundária. Nós precisamos, em primeiro momento,
trabalhar essa juventude para que ela possa encarar a sociedade, para que elas possam estar preparadas para essa relação social. E, nesse processo, nós vamos educando também esses jovens para o caminhar profissional, com as escolhas a partir das suas aptidões, das suas vontades. Tem alguns locais que não tem, alguma cidade que não tem mais esse tipo de encaminhamento. E aí você só encontra escola profissional, certo? De formação profissional. E isso você tira a oportunidade de escolha de uma parte da nossa juventude. Então, é um debate que nós estamos enfrentando. Ainda ontem estava em Cruz das Almas, discutindo um pouco com alguns diretores de escola sobre esse novo olhar. Eu acho que nós precisamos fazer uma melhor distribuição de renda, Tiago, no país, para que a gente possa dotar toda a sociedade da condição mínima de se alimentar, de ter expectativa, para que essa juventude ela possa ir para a escola alimentada e sabendo que, quando ela volta para casa, ela tem o alimento. Porque hoje, uma grande parte dessa nova juventude chega aí para a escola na busca da sua alimentação diária. Isso é muito ruim. Então, nós precisamos melhorar a condição econômica do nosso país, e só acredito nisso, com a melhor distribuição de renda, fazendo com que a gente possa dotar essa moçada que está aí na linha de pobreza ou da extrema pobreza, que traga ela para a realidade social e seus filhos possam estar incluídos no sentido de buscar esse aprendizado e formar homens e mulheres para a nossa sociedade. Discuti, inclusive, isso ontem com um amigo meu, Newton Cruz, lá de Ilhéus. Nós temos uma perspectiva de redução da nossa população. Daqui a 30, 40 anos, a nossa população estará reduzida significativamente. Nós já fomos aí, por núcleo familiar, 6,1, caímos para, lógico, era muito alto, certo? Caímos para 2,2, estamos hoje, Tiago, em 0,9. Significa, inclusive, que a produção e a estrutura que o sistema está construindo vai transformar várias cidades em cemitérios, porque não vai ter gente para fazer essa ocupação se nós continuarmos na pobreza que nós estamos vivendo. Tiago, vou pedir só para você segurar um pouquinho, a gente vai chamar um intervalo, porque já estamos com avançar no tempo, e já voltamos com você. Eu quero uma opinião sua a respeito deste assunto ainda. Obrigado, fique aí, não saia daí, a gente volta já já. Voltamos no Alba Debate para o último bloco aqui desse debate. Debate bom, discussão boa, passa rápido o tempo, né? Tiago, nós vimos falando um pouquinho sobre a necessidade aí de atentarmos, né, para essa nova escola, para a revolução educacional. E eu queria saber de você um pouquinho a respeito disso, e pegando o gancho aí do que o líder do governo, Rosenberg, trouxe para a gente a respeito da diminuição das pessoas, da quantidade de pessoas. Tem uma coisa interessantíssima que alguns filósofos hoje trazem, que está relacionada às profissões que vão acabar. Então, muitos cursos profissionalizantes técnicos que existem por aí, eles já são obsoletos, eles não cabem mais daqui a 5, 10 anos, quando essa molecada se formar. Então, eu queria saber de você, qual é o direcionamento, como é que a gente vai aproveitar, se apropriar dos temas atuais, projetando aí as profissões do futuro e o pensar do futuro, o saber-se presente, existindo no futuro, né?
Com certeza, Luiz. Pegando o gancho do que o deputado Rosenberg falou e a importância aí da assistência psicossocial para esses jovens e professores também, existe uma lei federal que determina que os estados contratem psicólogos para a rede pública e o prazo limite é até o final do ano de 2022. Inclusive, encaminhei um projeto de indicação no início desse ano ao governador Rui Costa para que esse processo pudesse ser acelerado, justamente pensando nesse período de pandemia e dos distúrbios psicológicos que os alunos e os professores estão submetidos, até copiando um pouco o estado de São Paulo, que iniciou essa contratação no mês de outubro do ano passado, justamente após identificar esses distúrbios de comportamento. É imperativo que esse processo seja acelerado, que os psicólogos sejam contratados para que possam dar toda a assistência aos professores, aos alunos e até mesmo aos pais dos alunos que frequentam as escolas. Voltando à parte da... Vamos falar um pouquinho de desigualdade social, o deputado Rosenberg colocou, até ressaltou que muitas famílias, muitas crianças e jovens dependem da alimentação na escola para ter uma boa alimentação, alimentação de qualidade. E durante esse período de pandemia, muitas famílias vêm sofrendo, não só porque muitos pais e mães estão desempregados, mas porque os filhos não estão tendo acesso a essa refeição, a essas refeições, justamente porque não estão tendo sala de aula, não estão tendo aula presencial. Então, o impacto, e a ONU e a Unicef já apontam isso, não só no Brasil, no mundo inteiro, de desnutrição infantil, por conta da ausência das aulas. E, como eu falei, os estudos demonstram que esse período sem aula ele já vai ser sentido e isso talvez só seja recuperado daqui a 20 anos, Luiz. Então, assim, realmente nós estamos condenando uma geração que vai chegar no mercado de trabalho sem poder concorrer com os jovens que estão tendo aula de outros estados, de outras cidades, enfim, agravando e aumentando ainda mais aí a desigualdade social, produzindo jovens que não vão estar preparados para o mercado de trabalho. Pesquisas demonstram que jovens que concluíram o ensino, a alfabetização no ano passado, no período de pandemia, a grande maioria não consegue ler uma frase simples e compreendê-la. Então, nós estamos formando mais uma quantidade de analfabetos funcionais. A Bahia, hoje, é o estado campeão em analfabetos adultos. Inclusive, outra coisa também que pode ser observada são, talvez, ganchos que podem ser desenvolvidos aí de alfabetização de adultos, tentar bater um pouco mais nessa tecla, porque não dá mais para que, diante de um número tão grande de analfabetos adultos, nós ainda estejamos aqui, talvez, produzindo jovens que vão ser analfabetos funcionais no futuro. Então, é muito preocupante e é muito imperativo que as aulas retornem o quanto antes. São diversos os prejuízos, existem diversos estudos científicos que comprovam que a sala de aula não é o local propício à disseminação do coronavírus, que as crianças e os jovens não são disseminadores, como se foi colocado, inclusive que os professores não estão expostos à contaminação, como está um caixa de supermercado, como está um motorista de ônibus, como está um médico. Os médicos trabalharam por mais de um ano aí nos hospitais, inclusive nos hospitais de enfrentamento ao coronavírus sem vacina. A vacina chegou há pouco tempo e nenhuma outra categoria condicionou o retorno ao trabalho à vacinação completa, e é isso que a PLB vem se colocando. Inclusive, não é concordância de todos os professores, é exemplo disso que diversas escolas estão tendo aula. Então, isso preocupa muito. Nós estamos condenando uma geração, estamos condenando um Estado a permanecer aí nos piores índices de DEB, a permanecer aí com o maior número de analfabetos, e eu acho que a gente só reduz a desigualdade social com a educação, dando oportunidade a esses jovens para que eles possam chegar ao mercado de trabalho competitivos, para que eles possam escolher uma profissão e se aprofundar nela, e não concluir os ensinos e chegar à idade de trabalho aí, tendo que buscar trabalhos secundários, inclusive espantando do nosso Estado a possibilidade de instalação de grandes empresas que buscam mão de obra qualificada e não vão encontrar aqui. Então, é imperativo, eu faço esse apelo a todos os professores, venho desde o início, que as aulas retornem o quanto antes.
Rosenberg, as aulas retornando, a sua opinião é semelhante à de Tiago no que se refere ao retorno às aulas, tem um tempo aí que precisa ser recuperado. É possível recuperar? Como não atropelar? Como fazer com que esse tempo que passou ele seja enfrentado pelo estudante e pelo professor de uma forma mais natural possível, se é que é possível isso, né? Olha, eu acho que é possível, sim. A própria pandemia levou aos técnicos a repensarem determinados modelos de aprendizagem. Conversava ainda ontem com uma pedagoga e ela me dizia que ela tinha dificuldade nessas formações à distância. E ela acabou agora, porque ela quer fazer um curso de jornalismo, e ela acabou aceitando e entendendo a importância dessas aulas à distância. Então, nós estamos vivendo um momento também de aprendizado com isso. Eu acho que nós vamos conseguir, sim, não é fácil, recuperar esse tempo perdido, temos que correr atrás. Nós não podemos pensar que nós vamos recuperar isso em 1 ano, 2 anos. Nós precisamos acabar também com aquela ideia de ano letivo, certo? E o ano letivo ser o ano calendário. Nós precisamos começar a reduzir isso e pensar como compensar isso para os próximos anos, fazendo um ajuste, certo, nos anos letivos e utilizando tecnologia. Acho que a gente pode, sim, fazer nesse formato. E quero aproveitar, Luiz, Tiago, para dizer que nós, aqui na Assembleia Legislativa, também retomamos as atividades presenciais a partir desse segundo semestre e temos que botar essa casa para que ela possa dinamizar mais as informações, o debate sobre diversos temas e ter aqui, inclusive, de forma totalmente presencial, as votações. Às vezes nós estamos aqui sempre votando terça ou quarta-feira, então, nesses dias, fazemos de forma totalmente presencial, obviamente com as exceções, certo? Que aí nós vamos utilizar também a tecnologia, e nos outros dias a gente pode ir mesclando. Então, da mesma maneira que as escolas estão fazendo e recuperando esse tempo, as casas legislativas têm que fazer também para que a gente possa trazer de volta a população no diálogo com a sua casa, porque aqui não é a casa do deputado, é a casa do povo. E vamos, inclusive, criar, Tiago, mecanismo de interação, e eu acho que a própria pandemia também nos ajudou nisso, porque eu não vou precisar mais que determinadas pessoas da minha cidade, Itororó, que queira conversar comigo, tenha que vir aqui, porque a casa está dotando de condições tecnológicas para que a gente possa fazer, inclusive, reuniões à distância, surtindo o mesmo efeito, ou seja, é a casa do povo se aproximando da população de forma tecnológica. Eu acho que isso também é um grande aprendizado para todos nós. É muito importante, sim, a Assembleia Legislativa, para além da função dos deputados de votar e apreciar projetos e fiscalizar as ações dos outros poderes, tem essa característica histórica de ser palco, de ser ambiente de debates profícuos, né? Debates importantíssimos para a sociedade. A gente está com 9 minutos de bloco, Tiago. A gente tinha uma série de assuntos que eu queria trazer, que eu acho que era fundamental, mas eu vou deixar aberto o microfone para suas considerações finais e depois eu vou com o Rosenberg, porque senão a gente não encerra. A educação é um tema que é longo e tem que ser assim. Pauta para o ano todo. Mas, Luiz,
primeiro agradecer o convite aí, agradecer a participação do líder Rosenberg, sempre muito bom debater com o Rosenberg, ele traz muitas visões, muitas vezes, que nós ainda não tínhamos visto, e isso vai enriquecendo o debate, vai somando as nossas ideias, mas realmente falar de educação, eu acho que a educação talvez seja o principal ponto que deve ser observado a partir desse momento agora, onde a pandemia começa a nos deixar, vamos assim dizer, porque realmente talvez tenha sido o setor que mais foi prejudicado e talvez o setor mais sensível. Realmente é preciso repensar a educação e agora de que maneira o governo estadual, justamente para tentar inovar. É preciso inovar. Hoje nós temos tecnologia à disposição, basta usá-la, e com certeza eu acredito que talvez o principal fator que vai promover a redução da desigualdade social em nossa sociedade é a educação, é através da educação. Por isso, mais uma vez, faço o apelo a todos os professores do nosso estado que retornem às salas de aula. Como eu coloquei, existem diversos protocolos já comprovados, existem diversos estudos que mostram que a sala de aula é um ambiente seguro e nós não podemos politizar esse assunto, porque, na verdade, nós estamos condenando não só uma geração, mas estamos condenando um estado inteiro a ter um futuro que não é digno de nenhum baiano e nenhuma baiana. Então, esse é o apelo que eu faço e agradeço aí o convite para participar desse debate. Obrigado. Deputado Rosenberg, o microfone está aberto para você. Olha, Luiz, eu que agradeço, inclusive, a generosidade do deputado Tiago, porque, na realidade, não é que eu trago temas inovadores, é porque o deputado Tiago é um dos deputados mais qualificados dessa casa. Eu gosto muito que a gente possa fazer debates como esse. A educação é um tema extremamente caro para a nossa sociedade. Nós precisamos estar realmente todos os dias estudando a melhor maneira de fazer com que o aprendizado seja tarefa singular para a nossa juventude, e acho que não conheço outro local em que a gente possa equilibrar perspectivas, senão a partir da educação. Ou seja, eu não me vejo disputando oportunidades se eu não tivesse passado por escolas de qualidade, e olha que todas, Tiago, foram escolas públicas, e foi a educação. Eu, que sou originário de uma família humilde, foi a partir da educação que me deu possibilidade de debater o conhecimento, de disputar espaços como esse. Então, eu sou entusiasta do tema e acho que é a partir dele que a gente possa dar um equilíbrio à democracia e dar oportunidade que todos possam disputar os espaços que cada um quer. Um abraço, obrigado aí, Tiago, obrigado aí. Agradeço aos dois deputados pela presença no Alba Debate e a você que nos acompanha. Fiquem ligados aí na programação da TV Alba e até a próxima. Forte abraço. Forte abraço. Abraço.